O pastor Jonathan Carlos, em uma entrevista, fala que não cobra para pregar, que recebe muitas mensagens de pastores perguntando quanto é a sua agenda. Jonathan Carlos é um jovem pregador que traz a verdade em suas mensagens, aonde realmente sentimos a presença do Espírito Santo em seus sermões. Confira o vídeo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel? O canal Cristão Ativo te atualiza todos os dias com as notícias. Curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia. Vamos para o vídeo. O que você me diz sobre pregadores que cobram para pregar? Rapaz, cada um tem uma visão. Mas aí se torna errado quando se torna um comércio, quando começa a estipular valor. Aí é X para poder, aí eu já não concordo tanto. Por exemplo, eu tenho no meu coração um propósito que Deus colocou desde quando eu comecei. E o meu propósito se outros quiserem me acompanhar nesse propósito, sintam-se à vontade para me acompanhar e para sofrer junto comigo como bom soldado de Cristo. que eu já não sofri dentro desse propósito também, mas aí o propósito é, quando alguém pergunta se eu abrir o celular com a minha esposa, todo dia chega 200, 300 mensagens. Das 300, 150 a 200 cobra quanto, qual o teu valor, qual o teu preço, como fecha contrato. E aí quando a gente responde assim, não, a gente não cobra, não estipula valor. E aí, quando eu falei essa frase assim, os irmãos nos abençoe com o que o Espírito Santo colocar no coração de acordo com a condição da igreja. Poxa, tem gente que chora no telefone, varão, desse jeito. Eu não via isso há muito tempo e tal. E aí, por um lado, é bom porque você vai quebrando, né, essa coisa de estipular valor X e arrancar a lã das ovelhas, só que por outro, existem pessoas que são maldosas também. É o cara que prega no outro dia depois da gente, arrasta 5 mil, 15 mil e a gente... Exatamente, existem pessoas que são maldosas em que sentido? E aí, eu já ouvi muita gente chegando em mim falando assim, varão, mas aí, se fosse eu no teu lugar, no nível que tu chegou, eu já tava arrancando, era 30 mil. Olha, é por isso que não chegou, por isso que não tá, por isso que Deus não entregou. Por causa de que eu falo assim? Porque tem gente que quer se utilizar do que Deus entrega para poder enriquecer a si mesmo, como se o galadão já fosse na terra. Tem gente maldosa? Tem gente que passa a perna? Tem. Só que eu sou testemunha de viver uma coisa. E o que eu vivo é exatamente isso aqui. Se Deus manda uma igreja dar X hoje e a igreja retém porque não pediu, ou porque não merece, não se preocupa. O X que reteu hoje, Deus dá o X de hoje mais o X de amanhã na outra igreja. E só quem fica retido numa maneira espiritual, financeira de dizer, é quem reteu. Porque já aconteceu de irmão me chegar depois e falar assim, olha, Deus, tem algo no meu bolso aqui que Deus está falando que não é mais meu, já é teu. E eu tô retendo achando assim, já que ele não pediu, também não vou dar. Ele falou para eu ficar à vontade, também não vou dar. Aí tem sempre pregadores, pastores que falam, não, varão, mas não é assim. Tu tem que pedir, tu tem que estipular, tu tem que falar, e é eu que falo. Eu não julgo, nem ataco, nem taco pedra em quem tem essa interpretação, só em quem estipular o valor muito alto, o valor lá nas nuvens, querendo de maldade mesmo arrancar a lã das ovelhas. Mas se tem gente que segue esse caminho, rapaz, pode ir tranquilo, porque tu tá colocando Deus na frente. E se tu fala assim, Deus é quem me sustenta, você não confia em que Deus te sustenta não? Mas faltou dinheiro, então ele manda anjo para enxergar do bujão, botar gasolina no carro, igual eu tô falando aqui, entendeu? É Deus que sustenta. Cara, eu tenho uma visão bem radical quanto a isso, né? Embora eu te perguntei, mas eu vou aproveitar a ocasião e deixar minha visão. Paulo disse, se nós vos sememos as coisas espirituais, é muito que de vós escolhemos as carnais? Aí ele vai dizer, se outros têm direito sobre vós, não temos muito mais nós? Aí Paulo vai dizer, só não usei do meu direito para não pôr impedimento à obra. É isso aí. Então, é um direito de todo pregador participar das bênçãos. É exatamente o que eu falei. Da igreja. Porém, quando eu falo só vou portanto, eu ponho impedimento à obra. Falou tudo. É onde eu caio em contradição. Tem uma pregadora, é polêmico. Todo mundo vai saber, eu não vou falar nome não, mas todo mundo sabe quem é. Eu vi um áudio dela, ela disse que não pregaria
por R$2.000. Que recentemente tinha ido no Goiás, próximo, e tinha pregado e nem era congresso, e deram 3.000, e 2.000 era pouco. E é uma pregadora bem conhecida que prega a verdade. Então, cara, se eu não vou por tanto, cara, você tem ideia das pessoas ali que pra juntar esses R$2.000, gente limpou o chão dos outros, carregou saco de cimento nas costas, sofreu. Eu fui líder de departamento, a minha esposa, que foi líder por muito tempo, vendia balinha na rua, pamonha, picolé no sinal, água, tudo para trazer um pregador. Aí o cara exige absurdos, aí contratos, pede metade e no dia não dá para ir, não devolve o dinheiro. Não devolve. Eu acho que quando a pessoa chega nesse nível aí, já deixou de ser servo. Aí teve um pregador mesmo, cara, o cara fazia uma agenda um mês todo, assim, ele marcava 30 agendas num dia. No dia a dia ele escolhia uma e as outras ele embolsava tudo. Só que esses caras depois você vê que eles vai tudo desandando. E esse comércio da fé, cara, ele é maldito, ele é maligno, me perdoa a expressão, mas esse mercado de compra e venda, eu preguei uma mensagem pouco tempo, cara, essa mensagem me custou uma bala emocional muito grande, eu passei uma prova depois, ali Mateus 21, 22, se não me falha a memória, 20, a Bíblia diz, e tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que compravam e os que vendiam. Eu lembro. Então, isso é muito forte, cara. Jesus expulsou os que compravam e os que vendiam. Aí ele virou a mesa dos cambistas, porque se deixar a mesa lá, eles voltam. Não adianta expulsar. Eles voltam. Aí eu falei, detalhe, depois ele virou a cadeira dos que vendiam pombos. Eu até falei, quando era pequeno, eu mexia com passarinho, só se vende passarinho preso. Então os pombos, obviamente, estavam presos. Quem prende pombo está prendendo o Espírito Santo. Então, é claro, uma metáfora, né? Ali era pombo literalmente. Aí depois que Jesus expulsa os que compram, os que vendem, ele arranca, vira as mesas, vira as cadeiras, né? A Bíblia diz que ele começa a curar todo mundo. Eu falei, a gente não se pergunta por que os milagres sumiu? Que o comércio da fé tomou de conta. Mas se a gente expulsar os que compram e os que vendem, nós vamos voltar a ter milagre. Porque os que vendem não oram, os que compram muito menos. Eles não buscam, não pagam preço, né? Eles usam do talento que lhes foi dado. E Deus não está preocupado com o talento. É uma organização bateu muito nessa para atrair massa, né? Aí depois a Bíblia diz que as crianças estão cantando ali, Hosanas, Hosanas, e os fariseus manda Jesus repreender. Manda Jesus repreender. Jesus, vocês não ouviram que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor? Então, aonde o comércio da fé foi o cheque da minha mensagem. Aonde o comércio da fé funciona, a grande verdade é que eles não querem milagres e muito menos louvor perfeito. Aí é onde surgem as canções de exaltação ao homem. O mercado, a música hoje é para vender. E entrando nisso aí, o que você me diz dessas canções aí que é para inflar o ego e desses pregadores e essas pregadoras coach aí da fé? Rapaz, já começa que Jesus mesmo bateu isso aí lá em Mateus 25, né? Quando ele conta a parábola das 10 virgens, você percebe ali que ele fala é um detalhe muito simples, mas se fosse aprofundar ali, você percebe que existiram as loucas que foram comprar azeite. E quando volta a porta já estava trancada. Tem uma série de problemas aí dentro. Primeiro, as prudentes não compartilharam porque não transbordavam, só estavam cheias. Então o problema não começou na compra, porque quando as loucas foram comprar, só foram comprar porque tinha quem vendia. Então tudo está girando ali em volta do azeite. Então tem quem vende, só tem quem vende porque tem quem compra. É a minha mesma visão ali. E só tem quem compra porque quem era para estar transbordando tá cheio pensando em si mesmo. E não entra. Quem tá cheio entra. Mas se levasse o evangelho à vera mesmo, não estaria só cheio pensando nisso, não, eu me garanti, tá bom. Pensaria em quem tá mesmo com sede de azeite, transbordaria. Porque a gente ataca quem vende, mas não deveria a reforma começar em quem vende, deveria a reforma começar no transbordar. Tivesse uma geração que transbordasse tanto ao ponto de não ter mais razão para ser o azeite vendido, acabava esses problemas.
Então a questão não é... Imagina, vou chamar fulano, mas fulano é 30 mil. Precisa não. Tem um pregador aqui, tem uma pregadora aqui, que tem 20 vezes mais azeite, transborda 30 vezes mais palavra, 40 vezes mais unção, 50 vezes mais milagre. Pra que vai gastar dinheiro? Aí acaba. Não tem mais razão. O negócio é que desprezam as vasilhas, mas foi a vasilha que encheu os vasos. Encheu os vasos, a vasilha de casa, né? É de casa. O que tu tem em casa? Uma vasilha cheia de azeite. É isso Foi aí. ela que encheu os vasos Que de encheu fora. os vasos, entendeu? E Né? aí... Então,